gosto muito disso, eu sempre incentivo, e eu tenho percebido, incentivo deixar o Espírito fluir. Às vezes você tem tesouros escondidos, mas você não dá lugar para que eles sejam revelados. E nesse processo eu tenho visto, a cada trabalho de jejum, e que o Senhor libera palavras de unção, eu vejo pessoas crendo e desenvolvendo, deixando fluir os talentos, revelar os tesouros escondidos. Então, eu sempre disse que nós temos tantas mensagens poderosas que nós podemos transformar em canções, porque os salmos nada mais são do que dores ou alegrias que foram transformadas em canções, em orações. Então, Davi tinha esse talento e ele fazia questão de fluir e deixar aquilo fluir, né? Um momento difícil, ele transformava em canções, em orações. Um momento de alegria, ele transformava em canções. E eu tenho visto Deus usar nosso pessoal, nossa parte interna. Gente que antes nem revelavam nunca tinha saído esse dom. E eu fiz toda essa introdução para dizer, né, que domingo passado, logo na abertura, eu fiz praticamente essa mensagem. E aí o Júlio pegou a mensagem e transformou em canção. E me presenteou, porque, na verdade, eu sempre falo que as coisas que me movem, né, elas são intangíveis, né? Vai além do tangível, né? É aquilo que alimenta a alma e que você vê o crescimento na pessoa. Porque é igual o pai olhando para o seu bebê. Não tem nada que alegra mais esse pai do que ver ele se desenvolvendo da maneira que tem que se desenvolver, no tempo certo. Então, você vê que os pais voltam super alegres quando levam no pediatra, e o pediatra diz, olha, está muito bem, o peso, a altura, o desenvolvimento está indo maravilhosamente bem. Quer dizer, não tem nada de desequilibrado, nem para menos, nem para mais. Está dentro do normal, do que deve ser. Aí os pais voltam, né, felizes. Olha, meu bebê está maravilhoso, ganhando peso e está dentro do que tem que ser. Se nós nos alegramos com os pequenos passos das nossas crianças, até com aqueles rabiscos que eles fazem. Eu me lembro de uma palavra que eu fiz do coração do Pai, que eu falei exatamente isso, né? Que Jesus, como nós nos alegramos com aqueles desenhos que às vezes a criança traz para a gente, é um monte de rabiscos, mas para ela é uma obra de arte. E aí você olha para aquilo, você fala, que coisa bonita e tal, e você fica todo feliz por ver a disposição da sua criança em fazer aqueles rabiscos. Muito mais, porque Jesus falou que muito mais o nosso Pai que está no céu. Ele se alegra, né, quando vê a sua criança levantando, toda engraçadinha, lutando para andar. E vendo ela se completar, né? Porque a vida cristã, ela é exatamente assim. O desenvolvimento da nossa fé, você pode comparar com um bebê que acaba de nascer. Está formadinho, mas ainda não está completo, né? Ele vai ter que crescer, desenvolver, virão os dentinhos, ele vai aprender a falar, a andar, a ter autonomia, mas é perfeitinho. Então, quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos a justiça de Deus. Ele nos perdoa e nós somos regenerados.
redimidos. Para Deus, quando Ele olha para nós, Ele vê Jesus. Então Ele vê aquela coisa perfeita. Ele conhece o final antes mesmo do início. Então Ele já nos vê lá na frente, perfeitinhos, andando, falando, com os dentinhos, com autonomia. Mas o bebê, ele está formadinho. Você pega aquele bebê, ele está formadinho, mas ainda não está completo. Você vai ver essa completude com o passar do tempo. Vai acontecendo. E exatamente assim, quando nós somos justificados, nós somos esse bebê, bebê, que está completinho, está perfeitinho ali, mas que precisa ser completado, o que a Bíblia fala do desenvolvimento dessa salvação. Agora eu passo por um processo de desenvolvimento, vou amadurecendo, né? Os dentinhos vão aparecer, eu vou aprender a falar, andar, ganhar autonomia, e vou me desenvolvendo no Senhor. E é quando eu dou também lugar para aquilo que Ele já, não é que Ele vai colocar, Ele já colocou em mim, comece a sair. Eu tenho a coragem de deixar sair. Porque quando a criança começa a falar, né, ela fala de um jeito engraçadinho e às vezes até que não dá para você entender direito. E você não fica ali criticando, porque você sabe que ela é uma criança. Mas daqui a pouco ela está falando direitinho, as palavras saem corretamente, né? Maravilhoso isso. Tudo que vale a pena na subida está. Queridos, a fé não torna a nossa vida mais fácil. A fé nos torna mais fortes. Essa é a beleza da fé. Ela nos torna mais fortes. Ela nos dá uma mentalidade de montanha. Não é uma mentalidade de planície ou de vale. Ela nos dá uma mentalidade de montanha, porque nós agora sabemos que tudo que vale a pena vai exigir de nós um esforço, uma entrega maior, um desafio maior, vai exigir de nós uma escalada, nós vamos ter que escalar. Quando você entende isso, você agora sabe que você tem que ter uma mentalidade de montanha. E para isso você vai ter que ter o quê? Intencionalidade. Intencionalidade. Você vai ter que pregar, sabe o ide? Ide pregar o evangelho. A primeira pessoa que você tem que pregar o evangelho é para você mesma, para a sua alma, como Davi fazia para a alma dele. Você vai ter que pregar o evangelho para você. Pregar a palavra que você sabe pregar para os outros, para você, para a sua alma. Dizer para você, a despeito dos sentimentos, pensamentos e problemas, porque a verdade é que não são os problemas que definem a nossa vida, é a nossa fé. Não são as circunstâncias que definem a nossa vida, mas a nossa fé. Ou pelo menos jamais deveriam ser. É a nossa fé. Porque quando está dentro de mim, não tem a ver com o que está fora, tem a ver com o que está dentro. E o meu mundo aqui fora é reflexo do que está aqui dentro. Quando o Senhor Adão peca, vem a pergunta: Adão, onde você está? É mais do que uma pergunta geográfica.
É uma condição. Onde você está espiritualmente? O que aconteceu com você que você não está mais onde você costumava estar? Nós nos encontrávamos todos os dias. Aí lá na frente nós vamos ver os magos chegando e perguntando, fazendo a pergunta que traz a solução para todos os problemas. Onde está o rei dos judeus? O recém-nascido, o rei dos judeus. Porque eles andaram uma distância enorme, seguindo uma estrela, em busca daquele que eles sabiam que tinha chegado para trazer solução para todas as demandas da vida. Então, quando Jesus toma conta do meu coração, toma conta da minha vida, eu já encontrei a saída. Eu encontrei a solução. E eu vou me manter focado nisso, focada nisso. Que é o que aconteceu com Caleb. Caleb recebeu a promessa e ele segurou uma promessa por 45 anos. Ele foi alimentado por ela, porque ele a alimentou. Ele creu. Ele creu de tal maneira que mesmo quando eles não puderam entrar, porque ele foi o primeiro a calar as vozes da incredulidade, e dizer, calem-se, subamos e tomemos posse, é certo que venceremos. Ele foi o primeiro a mandar o povo calar a boca, né? Os incrédulos se calarem. Porque ele acreditava. E aí, quando Deus não permitiu, por conta da incredulidade, que aquela geração que tinha saído do Egito entrasse, ele poderia ter se revoltado com Josué. Mas não. Eles, continuaram dando a resposta certa. Continuaram crendo, porque estava lá dentro. Estava dentro dele. E quando o negócio está dentro da gente, não são as coisas que estão fora que vão definir a nossa vida, mas é aquilo que já existe, que eu acredito. Eu me lembro de uma mulher, há muito tempo, ainda na Celso, que ela passa e fala assim que ela tinha vindo do médico, que ela estava arrasada porque o médico disse para ela que o caso dela só Deus, se ela acreditava em Deus, porque o caso dela era só Deus. E ela falou, o médico disse que para mim agora é só Deus. E eu disse, mas meu Deus, até quando a mula vai ter mais sensatez do que o profeta? Esse médico tem mais fé que a senhora. Ele acabou de apontar para a senhora a solução. Ele apontou para a direção certa. Eu disse para ela, se o médico disse que a resposta está em Deus, ele acabou de apontar para a grande saída da nossa vida. Porque quando tudo dá errado, com Deus nunca vai dar. Gente, com Deus nunca vai dar. Agora só Deus, graças a Deus que nós temos Deus, que com Ele vai dar certo. Agora, eu preciso acreditar nessa verdade. E foi exatamente isso que aconteceu com Caleb. Ele acreditou. Gente, olha a mentalidade desse homem. Ele espera 45 anos, entra na terra prometida, foram 5 anos de luta, ele espera todo mundo ocupar
o seu lugar, a sua terra, a sua herança, está aqui. E aí ele vai até Josué e conta para ele, de novo, aquilo que lá em Cádiz ele tinha vivido com Moisés, e Moisés havia garantido que podia acontecer o que fosse, ele ia ter a herança dele. O homem está com 85 anos, cheio de fé. Você vê a maneira como ele fala. Ele fala como alguém que está possuído pela fé. E eu amo quando ele para e diz assim: dá o que é meu. Dá a minha montanha. Só uma pessoa possuída pela fé. Possuída por algo que vai além do que está aqui fora. Não era o que estava dentro, não era o que estava fora que estava definindo, mas o que estava dentro. Porque se ele fosse olhar, ele ia ter que ainda escalar uma montanha, onde a parte que ficou para ele, que era Hebron, a melhor parte, estava habitada, era habitada, levava inclusive o nome de Arba por conta do maior dos Enaquins. Então os seus descendentes estavam lá. Mas ele chega e ele fala: dá o que é meu. Ele fala igualzinho ele falou lá atrás. Se o Senhor for comigo, ó a frase, ó, se o Senhor for comigo, eu vou desapossá-los de lá. Caleb mostrou que ele era bom para estar em equipe. Porque nós temos que discernir os tempos. Ora você está se preparando, ora construindo. Ora consertando, na verdade. Ora está se preparando, ora consertando. Então tem hora que você está se preparando, hora você está já consertando alguma coisa, e você tem que entender qual é o tempo da sua vida. Ó, Deus está me mandando preparar para isso aqui. Ó, Deus está me mandando consertar isso aqui. Às vezes Deus está dizendo para você: prepara que eu tenho algo para entregar nas suas mãos. O tempo Ele está dizendo: ó, conserta isso aqui, senão não vou poder trazer mais. Ele era bom de equipe. Eu não me lembro o nome desse grande treinador, mas tinha um grande jogador que ele era o número 1, mas ele não era bom de equipe. E aí o treinador acabou tendo que colocar ele no banco, e um dia, num jogo ali e tal, ele chega para o treinador e fala para o treinador: você sabe que eu sou o melhor, me bota no jogo. E o treinador disse para ele: você é o melhor, mas o time não joga o seu melhor quando você está nele. Mas Israel jogava o seu melhor com Caleb e Josué. Tanto que ele se preocupou tanto com a equipe, com todo mundo, que ele esperou todo mundo receber a sua herança, para depois ele chegar e dizer: agora dá o que é meu, chegou a minha vez. Está faltando gente assim, que tem essa cabeça, consistente assim. Mas hoje nós temos a oportunidade, porque ontem já foi, amanhã nós não temos, hoje nós temos a oportunidade de começar a subir, a fazer diferente, a levar a nossa equipe a jogar melhor quando nós estamos lá, a começar a subir e a irmos para um nível mais alto, por entendermos os princípios certos. Hoje eu posso começar a pregar para mim aquilo que eu sei pregar para os outros.
Foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã. O que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio, o que não aconteceu com Caleb. Ele não fez parte dos sorteios. Porque lá, 45 anos atrás, ele teve um comportamento diferente de todo mundo. Ele não foi tratado da mesma maneira que os outros. Porque você entende aqui sobre essa questão de igualdade que na Bíblia não existe. Em termos de salvação, sim, todos têm a mesma oportunidade. Na verdade, para tudo, todos têm a mesma oportunidade. Mas nem todos dão a mesma resposta. E é por isso que não era justo o Caleb fazer parte do sorteio aqui com todo mundo. Ele não deu a mesma resposta que todo mundo. Havia um tratamento diferente com ele. Então, a herança foi decidida por sorteio entre as 9 tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Por que 9 tribos e meia? Também porque você sabe que 3 tribos, quer dizer, 2 tribos e meia, né? Porque Manassés, metade ficou do lado de lá, metade ficou de cá. Que foi Rubem e Gade, não quiseram atravessar o Jordão. Com metade da tribo de Manassés. Eles quiseram ficar do lado de lá. Eles foram até Moisés, quando estava vivo ainda, e falou, nos dê essas terras do lado de cá. Você já viu gente que nunca quer atravessar o Jordão? Quer Deus, quer os benefícios, mas ele não quer ir para o lado de lá. Ele não quer passar pelo Jordão, ele não quer passar por Gilgal. Ele não quer. Tem gente que não quer, ele não quer estar do lado de lá. Ele se contenta em ficar do lado de cá do Jordão. E essas tribos se contentaram em ficar do lado de lá. Sendo que o Senhor já tinha apontado claramente que estava do lado de lá do Jordão. Mas tem gente que nunca se compromete para valer com Deus. Ele está sempre tomando decisões não além, mas do lado de cá do Jordão. Ele não quer ir além. Tá bom para ele ficar do lado de cá. Pois Moisés já tinha dado herança às 2 tribos e meia a leste do Jordão, mas aos levitas não deram herança entre os demais. Os filhos de José formaram as 2 tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, porque os levitas, os sacerdotes, não tinham herança. Eles tinham que caminhar pela fé, dependentes exatamente daqueles que tinham recebido herança. Receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para os rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Aí aqui, os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Que coisa, hein? Você poder trazer a lembrança de anos e você poder bater no peito e dizer assim, não. Naquele momento, o relatório que eu passei foi digno de confiança. A escolha que eu fiz foi correta. Eu não me arrependo daquela escolha, não. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Gente, que coisa terrível você ter essa mancha na sua vida. A marca de quem um dia desanimou outras pessoas.
derrubou pessoas, envenenou pessoas. Que coisa horrível. Você lembrar e pensar, meu Deus, eu fui responsável de enfraquecer aquela pessoa. Eu falei demais. Ou eu dei um mau exemplo. Meu comportamento não foi um comportamento honroso. Eu não fortaleci, mas enfraqueci com meu testemunho, com as minhas falas. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Gente, só alguém que está muito seguro dentro de si consegue falar com tanta autoridade. Eu fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Eu fui. Ninguém pode tirar isso de mim. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou. Por quê? Porque ele foi inteiramente fiel. Certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Ô Caleb, a herança vai ser sua para sempre. Porque você foi inteiramente fiel ao Senhor. E você viu que ele foi com toda a tribo de Judá, até os homens de Judá vieram a Josué. A tribo de Judá era a maior tribo, a tribo da adoração. Você vê que, por último, aqueles que eram em número maior, ou seja, tinha uma força maior, era o povo da adoração, chega com o Caleb ali na frente para receber a sua herança. Me dá o que é meu. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje com 85 anos de idade. E Deus me manteve vivo, eu tenho 85 anos, há 45 anos eu seguro a promessa que Ele me fez. Ainda estou tão forte, meu Deus, isso é tão maravilhoso, como no dia em que Moisés me enviou. Tem agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Deus me manteve vivo e cheio de vigor para viver este momento. Ele me fez a promessa e eu não cheguei um velho capenga sem estrutura nenhuma. Eu cheguei cheio de energia para viver agora o meu tempo. Parecia tarde, né? Mas aos 85 esse homem estava cheio de sonhos, possuído pela promessa, pronto para viver o sonho de uma vida. Esse foi o sonho da vida dele. E ele ficou ali esperando pela realização dele. Quantos anos faz que você está esperando pela realização do seu sonho? Talvez você ache que já passou de hora e o Senhor está dizendo que não. Que Ele nos sustenta para vivermos. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa. Dá a minha montanha. Dá o que é meu. Você é essa pessoa ousada que sabe bater no peito e dizer, dá o que é meu? Entrega o que é meu? Entrega a minha vitória? Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Dá o que Ele me prometeu. Naquela época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Lá naquela época, 45 anos, você já sabia que tinha gente, os Enaquins habitavam aqui com cidades grandes, fortificadas. Mas, olha aqui, ele falou isso lá, gente.
Lá em Números 13, você encontra essa mesma frase. Ou seja, o que eu estou falando desde o início? Quando está dentro de você, não vai sair outra coisa. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele, olha só, você encontrou isso aqui várias vezes, né? De novo. Pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Ele está vivendo isso aqui porque ele foi inteiro no Senhor. Deus nos quer inteiros. Lembra do versículo que os olhos do Senhor passam por toda a terra? À procura dos corações inteiros para Ele mostrar a sua força? Hebrom era chamada Criate Arba em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. E a terra teve descanso da guerra, depois que Calebe possuiu a sua herança, que ele esperou 45 anos. Aquilo estava lá dentro. E por estar lá dentro, o que saía era uma fé viva, comprometida. O que saía dele era uma confiança. Deus me fez a promessa, eu vou vivê-la. Então eu vou viver em conformidade com Ele, sabendo que vai chegar o momento que aquilo vai se materializar na minha vida. Eu vou tocar. Com a mão no seu coração. Ore ao Senhor. E possua de todo o seu coração. Feche os seus olhos, possua. Mentalidade de montanha. A fé não torna a sua vida mais fácil, a fé te torna mais forte. Então levanta. Levanta com fé, intencionalidade. E decida que você está pronto para subir. E para viver aquilo que Deus te prometeu. E se Ele prometeu, você sabe que o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir e Ele jamais vai falhar. Meu Deus, nesta manhã maravilhosa de domingo, em que eu tenho a honra de poder mais uma vez pisar no seu altar, para adorá-lo junto com a sua igreja, Senhor. Eu oro para que um povo forte, possuído por uma fé viva, possuído pela promessa, já tenha se levantado, meu Pai, com essa convicção: se o Senhor estiver comigo, se o Senhor estiver comigo, Ele me dará a vitória. Se o Senhor estiver comigo, não tem nenhum Enaquim, nenhum gigante que vai sobreviver, vai resistir a mim. Se o Senhor estiver comigo, tudo que eu tenho que fazer é atrair a atenção do Senhor. Se o Senhor estiver comigo, tudo que eu tenho que fazer é ser inteiramente fiel a Ele. É continuar me agarrado à promessa, crendo na fidelidade dEle. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. A porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar a porta que o Senhor abriu para Calebe. Os anos passaram, mas aquela terra, apesar dos descendentes de Arba estarem lá, aquela terra já tinha sido dada no mundo espiritual para Calebe. Quantas vitórias que o Senhor já nos entregou no mundo espiritual. Quantas vitórias que já foram entregues no mundo espiritual. E algumas pessoas estão temendo o Senhor, porque não estão crendo. Estão temendo que não vai acontecer, porque não estão vendo, porque parece que está ficando cada vez mais difícil, complicado, e o Senhor está dizendo: ei,
Se eu fiz a promessa a você, no mundo espiritual eu já entreguei para você, porque você não crê. Apenas creia. E tenha a ousadia de dizer: Senhor, dá o que é meu, dá a minha montanha, porque cada um que aqui está tem a sua montanha, e nós não podemos abrir mão da nossa montanha. Cada um tem a sua montanha, e não podemos abrir mão da nossa montanha. Dá a minha montanha, dá o que é meu, dá a minha montanha. Que o teu povo se levante com essa ousadia: dá o que é meu, Senhor, dá a minha montanha. Eu não vou abrir mão da minha montanha, eu não vou abrir mão da minha promessa. Eu tomo posse da promessa, Senhor. Eu tomo posse da promessa e eu me comprometo a estar inteiro, a ser inteiramente fiel ao Senhor, para que o Senhor possa entregar aquilo que me prometeu. Porque se o Senhor me prometeu, eu sei que o Senhor vai me preservar com força, com ânimo, com saúde, com energia. Eu sei que o Senhor vai me preservar. Passa do teu sangue aqui e queima cada um do alto da cabeça à planta dos pés. Reveste de força, levanta com poder, traz um renovo profundo na fé. Porque, meu Pai, a fé nos torna mais fortes, e é por causa da fé que nós atravessamos o Jordão, é por causa da fé que nós resistimos firme, é por causa da fé que nós não temos medo de escalar a nossa montanha. Cada um tem a sua montanha, Senhor. E eu preciso crer que o Senhor tem a minha montanha e não ter medo de escalá-la. Caleb não teve medo de escalar, porque tudo que vale a pena, nós vamos ter que escalar. Nós vamos ter que subir. E eu creio que o Senhor está chamando o teu povo a subir agora. É hora de você subir. Comece a escalada, comece a escalar, para de ter medo de escalar a sua montanha, enfrentar os gigantes que lá estão. Se eu te fiz a promessa, eu sou a sua garantia. Fala aos corações profundamente, que tenhamos uma manhã de imenso crescimento, e que nenhuma pessoa saia daqui da mesma maneira, mas que a graça do Senhor esteja cobrindo a todos, que todos sejam revestidos de força, de ânimo, que um manto de discernimento e de coragem venha vestir a tua igreja. Eu oro mais uma vez por uma visão, por um batismo de visão, um batismo de coragem, um batismo de fé, um batismo de discernimento. O justo é intrépido como um leão e não foge, mas enfrenta e crê. Ah, Deus, toca no íntimo dos corações, que a palavra tenha já possuído os corações e causado uma mudança, um renovo, uma renovação mental. Que as bênçãos do Senhor possam jorrar na vida do teu povo, como eu sempre oro. E a bênção maior é nós resistirmos firmes, segurando a nossa promessa, a despeito de qualquer circunstância. Venha com poder, Senhor. Toca os corações e se manifesta aqui. Assuma esta reunião, que seja uma manhã de glória e de grande crescimento para todos nós. Nós chamamos, nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar, em juízo tu a condenarás. O teu sangue tem poder sobre nós, e eu consagro esta reunião ao Senhor, para que eu possa ver um povo maduro, crescido, desenvolvido, sair daqui
para dar passos poderosos de fé e viver grandes resultados para a glória do teu nome. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo, eu agradeço por sua fidelidade hoje e sempre. Obrigada, meu Deus, amém. Amém, amém, graças a Deus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.